também não para, tá? Tá bombando, tá todo mundo mandando mensagem o tempo inteiro. E a gente acabou de receber uma apuração, como eu tinha mencionado, das peças de aviões brasileiras, da Embraer, que tá ali 80% de todos os aviões usados nos Estados Unidos são enviados pela Embraer. E aí a gente recebeu informação de que peças de aviões estão fora da taxação. Eu queria conversar com o Eliseu Caetano para saber se ele já recebeu essa informação também. Eliseu, com você. Sim, Márcia. Esse trecho destacado brilhantemente pela nossa equipe de produção na base da Jovem Pan no Brasil, em São Paulo, vem muito a calhar nesse momento da discussão em que a gente começa a destrinchar a carta de Donald Trump com relação ao tarifaço imposto ao Brasil, não no dia 1º de agosto, como estava previsto, mas hoje, a partir de agora. E esse trecho da carta, ele diz o seguinte, que o imposto nessa ordem não se aplicará a artigos que são isentos. E aí ele cita uma lista de artigos de ordem, incluindo certos metais de silício, ferros, aeronaves civis e suas peças e seus componentes, e alumínios de grau metalúrgico, minérios de estanho, madeira, metais preciosos, energia e produtos energéticos e fertilizantes, ou seja, alguns produtos da cadeia de relacionamento comercial entre Estados Unidos e Brasil não estão neste tarifaço, não fazem parte da lista de produtos taxados. Mas atenção, somente os produtos que foram sublinhados, grifados por Donald Trump nessa carta é que vão estar de fora da lista de tarifas de 50% que entra em vigor a partir de hoje. Portanto, as aeronaves da Embraer, como você bem deu como exemplo, Márcia, estão fora disso, o que era uma preocupação muito, muito grande. Agora, a preocupação se volta às carnes, porque 17% do consumo da produção de carne brasileira vem para cá, para os Estados Unidos, e não tem outro país do mundo que possa consumir esses 17%. Agora, Márcia, daqui a pouquinho eu quero voltar para falar, porque chegou uma informação aqui agora de que um parlamentar conservador da Polônia está solicitando punições com base em supostas violações de direitos humanos ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Temos dois assuntos correndo ao mesmo tempo no Brasil, nos Estados Unidos e agora, como se pode ver, na União Europeia. Polônia já querendo colocar ali também uma lenha nessa fogueira, meu Deus do céu. Obrigada, Eliseu, pelas informações. Eu quero comentar agora com o Mano Ferreira e o Henrique Kriegner essa colocada de fora, esses produtos que não vão ser taxados. Então, temos o metal, ferro gusa, aeronaves civis, alumina de grau metalúrgico, minério de estano, metais preciosos, energia e produtos energéticos e fertilizantes. Pode abrir aí essa exceção, uma moeda de troca, Mano, uma negociação, já que os Estados Unidos já colocaram nessa carta que essas são as exceções? De repente, não é dessa forma que o governo brasileiro pode começar a se aproximar para negociar? É por aí que o governo brasileiro precisa, de fato, tentar puxar esse fio, porque, de fato, mostra, portanto, que há espaço para uma negociação concreta. Esses são alguns dos principais setores econômicos brasileiros que mantêm relações com os Estados Unidos. Para além desse, temos basicamente o agro e a exportação de madeira. Só me corrija, Márcia, está fora da lista ou está dentro da lista? Mas, basicamente, então, a gente está tendo uma exceção sobre produtos que são muito importantes na lista de exportações brasileiras para os Estados Unidos. A gente precisa tentar retirar a conversa dos aspectos da soberania brasileira, dos aspectos do funcionamento do poder judiciário, que dizem respeito exclusivamente ao Brasil, e tentar direcionar essa conversa para a questão comercial, onde é possível negociar. E aí eu vou somar minha voz com o Kriegner e sem ter titubeio ao achar que seria muito benéfico para a economia brasileira tentar negociar um acordo de livre comércio com os americanos.
para abrir a nossa economia de forma muito mais incisiva do que atualmente. Ou seja, acho que seria muito positivo se no fim de toda essa crise nós tentássemos aproveitar a oportunidade de estreitar as relações comerciais com os americanos, mas ainda me parece muito distante do cenário que se coloca. O que eu acredito que possa acontecer, na verdade, é uma abertura de mercados para outros países e o Brasil se aproximando cada vez mais da China. Kriegner, eu queria falar com você sobre isso também, porque esse mercado da China, de tecnologia, de terras raras, é muito forte. Eles são os líderes mundiais nesse mercado e o Brasil é o segundo maior produtor, né? Por isso que os Estados Unidos está de olho nisso também, né? Com certeza, realmente a gente precisa considerar esse cenário, Márcia, no contexto global, porque de fato os Estados Unidos estão olhando quem são os competidores, né? E a China, e vendo o Brasil cada vez mais próximo da China. Por isso que eu tenho feito essa defesa de que o contexto dos BRICS e o posicionamento brasileiro, né, na liderança desse grupo, no alinhamento com China e com Rússia, realmente tem sido muito prejudicial para o alinhamento com os Estados Unidos. Vale lembrar também que assim, o posicionamento de proximidade com os Estados Unidos é benéfico também na questão de segurança do Brasil. Poderia ser benéfico para a questão de segurança do Brasil. Já é sabido e notório que o Brasil não dá conta de proteger as suas fronteiras. E claro que nós não devemos conversar na questão de cessão de território, isso não é nem motivo de pauta digna da política externa brasileira, mas existem muitas tecnologias que o Brasil poderia se beneficiar também, que são dos Estados Unidos e é do interesse dos Estados Unidos de aplicar no território brasileiro. Ou seja, existem inúmeras maneiras e cartas na manga que o governo brasileiro e o Itamaraty poderiam trazer para a mesa de negociação, mas que têm sido seguradas. Por enquanto, não existe uma abertura por parte da Casa Branca, justamente pela questão política doméstica, isso influencia sim, mas também pela inabilidade do governo brasileiro de demonstrar, através dos seus interlocutores com a Casa Branca, que existem outras cartas na manga que podem ser acionadas pelo governo brasileiro e que podem ser do interesse americano. Foi isso que aconteceu com inúmeros países. Eu quero trazer aqui de volta aquele exemplo de quando o presidente Trump ameaçou sancionar os países europeus. Depois de 3-4 dias, ele mesmo deu uma declaração dizendo que já tinham passado dos 12 o número de chefes de Estado que haviam feito ligações diretas para a Casa Branca para conversar sobre uma possibilidade de negociação. Ou seja, o Brasil não fez isso. O Brasil apostou, endureceu as apostas e agora está colhendo os frutos. Se faz necessário muito e com urgência que o Itamaraty reveja essa postura, aconselhe o Palácio do Planalto para que então possa baixar um pouco o tom e trazer de uma forma inovadora cartas na manga que possam trazer uma conciliação aí para não prejudicar ainda mais a economia brasileira. Se o Palácio do Planalto, o governo Lula, estiver de fato preocupados em estabilizar a economia brasileira e não entregar o país para a China de uma vez por todas. Agora nós vamos ver qual é a resposta dessa pergunta.